E aí pessoas, tudo bem? Vamos lá mais uma nossa videoaula de Microsoft Excel 2013. Hoje nós vamos aprender mais 3 funções novas, tá? Função média, função máximo e a função mínimo. Lembrando que eu vou continuar fazendo praticamente o mesmo jogo que eu estava fazendo na aula passada, tá? Vou diminuir o tempo, tá? Eu acho que 43 minutos de aula foi muita coisa, tá? Vou tentar fazer aí 20 minutos, que eu acho que é melhor. Caso alguém ache que tanto faz o tempo de aula, por gentileza, escreva aí nos comentários, ask ou algo do tipo, beleza? Bom, quem não tem a planilha da aula passada, por gentileza, pegue, né, o vídeo anterior, tá? Que vai estar marcado aí do lado nessa área branca aí, beleza? Então vamos lá. Abrindo a nossa aula anterior, nós temos aí, né, essa pequena planilha aí, certo? Então o que nós temos aqui? Bom, nós temos todos os alunos, como nós escrevemos na aula passada, fizemos a soma deles e fizemos a soma de cada bimestre, né, para poder saber qual que é o saldo da escola bimestral da parte do aluno, né? Bom, acabei falando besteira, deixa pra lá. Fica assim mesmo, tá? Bom, primeiro, vamos para função máximo, tá? Em português é função máximo, não é máxima, tá? Então, a função máxima, o que ela faz, gente? Ela procura, no intervalo que nós iremos selecionar, qual é o maior valor, tá? Por mais que esse valor maior esteja repetido, ela vai mostrar o maior valor, tá? Vamos lá. Então, igual, como sempre, porque é uma função máxima, tá? Função máximo, em inglês max. Nós vamos escolher o primeiro valor do aluno, tá? Primeiro valor do aluno, então tá lá na C5, tá? 2 pontos, porque é um intervalo, até a última nota do Paulo Fernandes, que é na F5, tá? Então eu selecionei do C5, que é a primeira nota do Paulo Fernandes, até a última nota dele, que é no quarto bimestre F5, beleza? Dando Enter vai mostrar pra gente aí o número 9. Por quê? Porque a maior nota do Paulo Fernandes é a nota 9. Não interessa se ela repete no bimestre 2 ou no quarto bimestre, tá? No segundo ou no quarto bimestre, beleza? Pedro Álvares, mesma coisa. Max, primeiro e segundo. Ou vocês podem ir com o mouse, ó. Você seleciona, vem até aqui. Eu prefiro não trabalhar dessa forma, tá? Primeiro que eu acho que isso é uma preguiça, tá? Mas eu não gosto de trabalhar desse jeito, não. Eu acho a melhor forma é você realmente escrever a função, ver qual que é a nota, né? Por exemplo, do José Cunha aqui, nota 3 do primeiro bimestre, C7, então você escreve C7, 2 pontos até a última nota do cara aqui, que é F7, tá? Fecha parênteses e dá um Enter, tá? Vamos parar um pouco de preguiça aí, tá? Pode usar a alça de auto preenchimento para ela preencher para nós aí automaticamente todas as notas de todos os nossos alunos, beleza? Bom, menor, tá? Ou função mínimo, também não é uma função mínima, função mínimo, tá? Gente, funcionamento igual, mínimo, C5 até F5, C5 até F5. Nisso, o que aconteceu? Eu escolhi o mesmo intervalo da maior? Sim, gente, a gente vai escolher o mesmo intervalo. Por quê? Porque eu quero saber qual é a menor nota no intervalo do primeiro até o quarto bimestre do Paulo Silva, não é? Do Paulo Fernandes. Então vai ser mesmo, tá? Então vocês podem reparar que tanto na função mínima quanto na função máxima fica azul o mesmo caminho, beleza? Bom, menor nota aqui, já vimos aí qual que é a menor nota do camarada Paulo, certo? Beleza, tá tudo aí, certo? Função média. Bom, função média, basta escrever média mesmo. Tem acento, tá, gente? Mas normalmente o Excel ele
já coloca essa opção aí. Em inglês, média não é medium, tá? Ou middle, é average. É um negócio meio estranho, né? A average é função média aí do Excel em inglês ou qualquer outro programa de planilhas em inglês, tá? A função média, gente, funciona da seguinte forma. Primeiro, eu vou somar os quatro valores, 5 mais 9 mais 8 mais 9, e dividir pela quantidade de itens que eu tenho. Ó, dá um outro exemplo aqui, por exemplo. Igual 5 mais 9 mais 8 mais 9, tudo isso dividido por 4. Para não ocorrer erros, é bom a gente utilizar os parênteses. Lembra que eu já falei para vocês dos parênteses? Se eu não falei, repito aí, tá? Então pode ver que 7,75 mesmo. Se eu tenho 4 valores, somei esses valores, vai me dar um resultado dividido por 4. O 4 é por causa da quantidade de itens, a quantidade de dígitos que eu vou trabalhar. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvida, por gentileza, coloca aí nos comentários, certo? Bom, então a função média ela vai funcionar, ela vai trabalhar bem rápido, tá? E vai dar pra gente aí uma conclusão muito boa. Tá? Então os professores de hoje em dia em várias escolas eles não fazem mais manualmente, tá, gente? Eu peço desculpa pelo barulho, mas tá ruim hoje, tá? Então, a maioria dos professores hoje em dia utiliza o Excel para poder fazer a média dos alunos, que fica muito mais fácil, né, de se trabalhar, beleza? Bom, vou reescrever aqui novamente, tá? Então, average, tá? Ou média, né, função média no caso, tá? Primeira nota do Pedro Álvares, 2 pontos, isso é, até a última nota do Pedro Álvares. Fecha parênteses, dá um Enter. Ele vai somar 6 mais 6 mais 9 mais 8 e dividir por 4, porque são 4 valores. Beleza? Bom, vocês viram que as funções até agora são bem simplificadas, certo? Bom, agora eu vou passar uma função que é a função assim que para algumas pessoas é bicho de 7 cabeças, só que é uma função bem simples, tá? Que é a função C, tá? A sintaxe da função C em português é igual C, abre parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso, fecha parênteses. Essas separações de ponto e vírgula, na verdade, é a separação de argumentos, tá? Que significa que a função C ela tem 3 argumentações diferentes, tá? A função C ela retorna o valor se uma condição que você especificar, né, que ela vai avaliar se é verdadeiro ou falso, certo? Ela vai avaliar como verdadeiro, o outro valor se for avaliado como falso, certo? Então, de uma certa forma, gente, a função C ela é bem simplificada. Ela vai ter um teste lógico, como eu falei para vocês, que é o primeiro argumento. Esse teste lógico ele vai incluir o quê? Ele vai incluir maior, menor, maior igual, menor igual, diferente. Tá? Então, são um teste lógico que vai avaliar entre o valor A e o valor B, tá? Entre o termo A e o termo B. E vai fazer esse teste entre um e outro. Tá? Nós vamos ter vários exemplos aí para vocês poderem compreender bem, ok? Em inglês, a função C é função if, tá? If, tá? Mas é muito simples de trabalhar com ela, tá, gente? O pessoal faz uma tempestade no copo d'água, mas não é bem assim. É simples, é muito fácil mesmo utilizar a função C. Vamos lá então? Vamos parar de conversar, certo? Função C. C, abre parênteses. Podem perceber que o primeiro argumento, quando eu escrevo função C, né, ou função if, ele fica em negrito, tá? Logical test, ou teste lógico.
Por quê? Porque é justamente isso que eu estou trabalhando neste exato momento, certo? Então, assim, qual que é a nossa conclusão numa planilha de notas, né, de uma escola? Eu preciso saber se tal aluno, se ele atingiu tal meta, certo? Então, qual será a nossa meta na nossa escola? Bom, o aluno vai passar com qual nota? Com 7, 7,5? Bom, então vamos colocar lá. Vamos colocar 7. Então o aluno só vai passar se ele estiver maior que 7. Beleza? Só que eu não posso colocar aqui maior que 7. Eu preciso saber onde é que está a média do Paulo Fernandes. A média do Paulo Fernandes está lá na I5. Professor, eu posso colocar 7,75? Gente, até pode, só senão vocês vão ter que fazer um por um. Certo? Seria interessante? Seria interessante. Só que é aquilo que eu falei para vocês na primeira aula. Se a gente utiliza o numeral direto, toda vez que eu tiver que editar, eu vou ter que editar, toda vez que eu tiver que trocar, né, eu vou ter que editar linha por linha, vou ter que editar todas as funções C. Se eu utilizo referência, a referência ela atualiza automaticamente. Atualiza automaticamente, meio óbvio, né? Ela atualiza pra gente aí o valor interno, certo? Vamos lá. E 5, isso é, média de Paulo Fernandes. Média de Paulo Fernandes maior que 7. Pense na função C como se fosse uma pergunta. E 5 é maior que 7? Certo? Então é uma pergunta, é maior que 7? Certo? Assim que eu coloco o ponto e vírgula, pode verificar que value of true, ou valor se verdadeiro, já fica em negrito, deixando o logical test normal. O nosso valor verdadeiro é, se realmente I5, isso é, a média de Paulo Fernandes for maior que 7, ele vai ser aprovado, certo? Quando eu trabalho na função C com palavras, né, com esse tipo de caracteres, eu vou escrever isso dentro de aspas, tá? Aprovado. E fecho aspas. Porque ele vai ser aprovado caso I5 realmente for maior que 7. Ponto e vírgula, pode verificar que valor ao false, ele já fica em negrito, deixando o logical test e valor of true normal. Mesma coisa. Valor verdadeiro vai verificar se no teste lógico realmente for ok, for verdadeiro, ele vai apresentar na célula a palavra aprovado. Se não, o terceiro argumento, o valor se for falso, ele vai aparecer reprovado. Eita, reprovado. Fecha aspas e fecha parênteses. A partir de agora, gente, nós vamos começar a utilizar algumas funções que vai utilizar bastante parênteses, aspas, então tome cuidado. Parênteses que abre é parênteses que fecha, beleza? Então podem verificar aqui como é que ficou a nossa função, beleza? Realmente a nota do Paulo Fernandes é maior que 7, é 7,75, então ele foi aprovado. Eu vou escrever mais uma vez só para vocês poderem fixar bem, tá? Se, função C, a nota média, isso é a média de Pedro Álvares, I6, for maior que 7, aprovado. Se não, reprovado. Beleza? Bom, foi aprovado, 7,75. Vamos usar a alça de autopreenchimento e verificamos aí que algumas pessoas estão reprovadas, tá? José da Cunha, Antônio Feliciano, Maria Aparecida de Lima, Marta Alves e Rodrigo Sintra, certo? Vocês perceberam que não é complicado, é bem simples trabalhar com a função C, beleza? Agora eu quero que vocês acompanhem da seguinte forma. A grosso modo, quando a gente olha para esse tipo de planilha, não dá para perceber quem foi reprovado e aprovado, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma autoformatação.
tá? Ou na verdade uma formatação condicional, tá? Autoformatação é outra coisa. Eu acabei de misturar aí as informações. Vamos fazer aí uma formatação condicional. O que é uma formatação condicional? É impor uma condição, igual a função C, né? Porque ela tem uma condição para depois verdadeiro ou falso. Eu vou impor uma condição para umas células escolhidas e ela vai formatar de acordo com aquilo que eu escolher. Beleza? Então vamos lá. Vamos selecionar essa área aqui, do aprovado e reprovado, certo? Guia início, categoria estilos, formatação condicional. Tá? Vai ter vários tipos de formatações condicionais aí, tá, gente? Na verdade, na próxima aula que eu vou explicar uma por uma para vocês saberem. Não vou passar exercício, só são exemplos mesmo, tá? Na próxima aula, não é nessa, para a gente poder avaliar aí, beleza? Bom, então o que eu preciso? Na verdade, eu preciso de um indicativo para essas palavras, né, para saber o que é que realmente acontece. Então vamos lá, nova regra, tá? Nova regra. Assim que abre, tá, novas regras, nova regra de formatação, nós temos aí essas opções, tá? Ele já aparece direto na opção de formatar todas as células com base em seus respectivos valores, né? Format your cell, base and their values. Tá? Desculpa o meu inglês é uma bosta, eu sei disso, mas enfim. A opção que nós vamos escolher é a segunda, tá? Formatar apenas células que contenham. Format only cell that is contain. Tá? Então assim, o que eu preciso? O valor da célula, né? Cell value, between, isso é igual a. Opa. Igual a. Between não é igual a não, tá? Desculpa. Igual a aprovado. Gente, essa é a parte mais importante. Aprovado. Por quê? Eu tenho que escrever a palavra da mesma forma que ela se encontra na planilha. Não pode estar diferente. Se tiver uma letra maiúscula, minúscula diferente, já não funciona. Beleza? Então, valor da célula igual a, equal to, aprovado, porque é aprovado que eu quero. Formatar. Vai abrir uma caixa de texto comum, tá? Para formatar o texto. O que eu vou querer? Eu vou querer que essa letra esteja em negrito e a cor dela, vamos colocar um azul, tá? Só para falar, não, o cara passou, então o cara fica em azulzinho, certo? E dá um ok, e pode dar um ok de novo, pode verificar que quem está aprovado já ficou azulado. Vamos novamente em formatações condicionais, novas regras, tá? Formatar somente células que contenham, igual a, e vamos escolher agora reprovado, certo? Vamos formatar, colocar um negrito e vamos escolher dessa vez vermelho. Pode dar um ok e um ok novamente. Beleza? Bom, então vocês verificaram aí que a formatação condicional ela funcionou maravilhosamente bem. Será que realmente funcionou, Nilson? Como é que eu sei que isso realmente funcionou? Bom, vamos lá. Vamos supor que Antônio Feliciano fez aí um trabalho na escola e a nota 2 que ele tirou no primeiro bimestre conseguiu mudar para 9, certo? Bom, vocês podem verificar que na hora que eu dei um Enter, deu uma piscada, uma pequena atualização. Só que com a nota 9 no primeiro bimestre ele ainda não conseguiu uma média boa, 7,75, ainda continua reprovado. Então vamos aumentar essa nota 3 dele aqui para 7,5. Vamos colocar umas notas doidas aí. Essa nota aqui também, vamos aumentar. Beleza, 7,4, né? 40 na verdade, 7,40. Pode verificar que ele foi agora aprovado, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês bem interessante. Essa parte aqui, nós podemos aumentar ou diminuir as casas decimais. Na verdade, isso aqui eu já tinha mostrado para vocês, tá? A gente pode aumentar ou diminuir as casas decimais aí do nosso camarada, beleza? Vocês verificaram que aqui, ó, tá 7,38. Por que tá 7,38? Porque tava 7, bom, nem lembro mais, enfim, tá?
Então ele vai arredondar para o número mais próximo. Claro que nós não temos nota 38, né, 0,7,38, mas enfim. Bom, esse valor, gente, de 7,38, como ele não existe, a gente pode fazer uma coisa, tá? Uma nova função aí que eu vou mostrar para vocês, que é a função arredondar, tá? A rounding. Tá? Então, como que ela vai funcionar? Ela vai funcionar da seguinte forma. Prestem bem atenção, hein? Isso aqui não é difícil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Tá? Igual arredondar, tá? Em inglês, rounding. O que eu vou arredondar? Eu vou arredondar, na verdade, a média. Mas eu não apaguei a média? Apaguei. Eu vou colocar uma função dentro da outra. Então, ele vai arredondar o quê? Ele vai arredondar a média. Ele vai arredondar a média do Antônio Feliciano. Certo? Então, prestem bem atenção. O que tiver entre parênteses é o que está em evidência, é o que vai ser resolvido primeiro. Então, primeiramente, o Excel vai fazer o quê? Ele vai arredondar, vai encontrar a média, né, average, C8 até F8, né, a média do Antônio Feliciano. O resultado vai ser arredondado, certo? Após o primeiro argumento, vocês têm que colocar a quantidade de dígitos que ele vai arredondar, certo? Ponto e vírgula. No caso, eu quero arredondar o último número. E fecha parênteses de novo. Por que fecha parênteses? Porque esse parênteses em vermelho é da média. E esse parênteses em preto é do arredondar. Beleza? Basta dar um enter aqui. Ele vai para 7,40. É melhor do que 7,38, né? Então fica meio estranho. Então 7,40 fica melhor. Vai ser um valor mais próximo, né, da realidade, por assim dizer. Posso mudar a quantidade de dígito? Posso mudar a quantidade de dígito. Vai colocar 2, por exemplo. Tá? Ele vai dar aí valores mais quebráveis. Isso não é o nosso interesse. Tá? Colocar 4 aqui, ó, tá vendo? Então dá uns valores muito loucos aí. Tá? No nosso único interesse mesmo. Eu nunca testei com valor zero, vamos ver. Olha, ele arredonda pro número mais próximo. Interessante. Tá? Isso eu nunca nem tentei, tá, gente? Não é porque eu não sei, e sim falta de necessidade. Beleza, então? Essa setinha verde que apareceu no 7,40, gente, é fórmula incoerente. Tá? Por quê? Porque o Excel ele avalia a fórmula de cima. Ele vai ver que a fórmula de cima não está igual a de baixo. Aí ele aparece essa informação. Isso não é um erro, tá? Isso não é um erro. Só está falando que a fórmula presente ela não é coerente com a fórmula de cima, tá? Porque o Excel acha que todas elas têm que ficar igualzinha. Realmente é, só que não há necessidade. Beleza? Bom, a nossa aula fica por aqui hoje, tá? Então, só capitulando aí, nós tivemos aí a função máximo, mínimo, média, arredondar e a função C com palavras, tá? Depois a gente vai aprender a função C com contas dentro, né? Em vez de colocar aprovado, reprovado, nós vamos utilizar algumas contas aí, beleza? Bom, agradeço a atenção de vocês hoje, tá? Gostou do vídeo, dá joinha. Não gostou, dá joinha também pra gente ver se melhora. Comenta o vídeo, por gentileza, para saber o que eu tenho que melhorar, se gostou ou não, porque assim empolga a gente a trabalhar um pouco mais. Beleza, gente? Bom, eu vou deixar também aí no vídeo algumas... não esquece de salvar a planilha, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou deixar aí no vídeo os links das minhas redes sociais aí para vocês me seguirem, beleza? O Ask também para vocês fazerem perguntas ou algo do tipo. Beleza, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.